Olá, boa tarde. Meu nome é Lucas Catarino, sou assistente social, tenho pós-graduação em gestão e elaboração de projetos sociais e estou fazendo pós-graduação em políticas públicas, certo? A nossa disciplina é a Oficina de Integração Teórico-Prática 2, é uma disciplina de 45 horas. Ela se inicia hoje, dia 22, e vai se encerrar dia 3 de julho. A disciplina ela é uma disciplina que ela vai trazer a discussão sobre a instrumentalidade do trabalho do assistente social, como também as estratégias de intervenção que o assistente social faz no seu trabalho cotidiano, e vai trazer também breves discussões de processos de trabalho do assistente social. E aí, para a gente poder compreender a disciplina, a gente vai iniciar com o texto da doutora Yolanda Guerra, que é o texto A Instrumentalidade no Trabalho do Assistente Social. A professora Yolanda Guerra, ela produziu esse texto na sua tese de dissertação do mestrado, e esse texto ele vem trazer a discussão do que de fato venha a ser essa instrumentalidade no serviço social. E a professora Yolanda Guerra, ela começa trazendo a reflexão de que quando a gente discute sobre instrumentalidade, né, dá a entender que instrumentalidade são aqueles instrumentos técnicos que nós, assistentes sociais, utilizamos no nosso fazer cotidiano, né? Que nós possamos compreender que seja mais ou menos um diário de campo que a gente possa preencher, que seja uma ficha de entrevista, né? Que seja aí um relatório que nós possamos produzir. Mas a professora Yolanda Guerra, ela diz que não, que a instrumentalidade ela tem a ver com a capacidade do profissional, a capacidade técnica que esse assistente social, ele, dentro do seu fazer profissional, venha, né, a reproduzir ou a recriar essa capacidade. E aí a professora ainda faz outra reflexão, que ela diz que esse sufixo idade, ele vem de capacidade, ele vem de qualidade, ele vem aí de propriedade de algo, ou seja, essa capacidade de fato é uma propriedade que o assistente social tem dentro do seu fazer profissional. E essa capacidade, ela é medida através de um estudo histórico e contemporâneo da vida dos sujeitos sociais. Como é que nós possamos compreender a vida desses sujeitos sociais? Como é que nós conseguimos, de fato, ver a dinamicidade da vida dos sujeitos sociais e como elas podem ser alteradas? Porque nós sabemos que os assistentes sociais trabalham diretamente com as expressões da questão social. E essas expressões da questão social, elas se manifestam no cotidiano de diversas formas, né? Com diversas multifaces. Eu costumo dizer que a olho nu todo mundo consegue ver, né, o real, mas nós, assistentes sociais, conseguimos analisar a realidade através dos olhares profundos, né, dos olhares que realmente vão a fundo nas circunstâncias da vida dos sujeitos. Porque essa visualização, ela perpassa por uma visão histórica, ela perpassa por uma visão política, ela perpassa por uma visão econômica, né? Perpassa por várias dimensões. E essas dimensões, nós fazemos isso através da nossa tríade de formação profissional, teórico-metodológico, técnico-operativo e ético-político, que somando tudo, nós vamos ter aí a nossa e essa instrumentalidade, ela se manifesta no seio das relações sociais. Nós, assistentes sociais, conseguimos adquirir ela a partir das nossas relações sociais, relações profissionais, que com esse conjunto nós temos aí uma noção das condições objetivas e subjetivas do nosso fazer profissional. A professora Yolanda Guerra ainda traz outra discussão, que a instrumentalidade é uma propriedade sócio-histórica da profissão, ou seja, possibilita o atendimento às demandas sociais, e aí essas demandas sociais nós conseguimos analisar ela de forma histórica, de forma holística.
E é dentro da instrumentalidade que nós conseguimos, de fato, adentrar na vida dos sujeitos e, a partir dessa instrumentalidade, que é a capacidade, a propriedade que o assistente social tem de algo, trazer alterações na vida do sujeito. Né? Como é, professor, que nós podemos associar essa capacidade, essa instrumentalidade na nossa prática? O que de fato é essa instrumentalidade? Ora, nós vamos na realidade, pegamos os aspectos da realidade, trazemos os aspectos para o nosso processo de reflexão, para o nosso processo de estudo, de análise, de teorização, né? E de embasamento também da vida dos sujeitos, e voltamos para a vida dos sujeitos com esse processo de reflexão já apurado, instrumentalizado e com o direcionamento social da nossa ação mais eficaz. E aí o texto, a autora continua dizendo que no momento em que nós vamos alterando essa realidade, modificando essas relações sociais, trazendo para dentro do tecido social a noção de cidadania, a noção de um Estado democrático de direito, democratizar as informações, nós estamos dando instrumentalidade ao nosso trabalho profissional e, consequentemente, trazendo alterações nas relações sociais, procurando por meio, por exemplo, de palestras, por meio de visitas domiciliares, por meio de encaminhamentos, alterações para a vida dos sujeitos que, de fato, dão o real sentido da instrumentalidade. Desse modo, a instrumentalidade é tanto a condição de viver da condição humana, né, como também a condição que dá sentido a esse trabalho. Porque para a gente poder executar esse trabalho, a gente precisa ser portador dessa capacidade teleológica, né? Uma capacidade teleológica que faz a gente pensar, que faz a gente refletir sobre a nossa ação, refletir sobre a nossa prática. Qual de fato é o direcionamento político que eu, assistente social, estou dando para o meu sujeito? Né? Qual de fato é a realidade que eu estou fazendo com que esse sujeito tenha ela de forma melhorada, de uma melhora contínua, né? Então, para isso, a gente precisa ser portador dessa capacidade teleológica mesmo, essa capacidade de autorreflexão. E aí vocês podem perguntar, professor, mas por que dizer que essa instrumentalidade ela é condição de reconhecimento social da nossa profissão? Né? Por que eu posso trazer essa afirmação que essa instrumentalidade, de fato, ela venha a ser, né, um reconhecimento social da profissão? Aí a autora ela ainda traz a afirmação: todo trabalho social e seus ramos de especialização, por exemplo, o serviço social, possui instrumentalidade ao qual é construída e reconstruída a trajetória das profissões pelos seus agentes. Ou seja, nós, assistentes sociais, que construímos e reconstruímos a nossa ação profissional. A autora dá continuidade dizendo que esta condição inerente ao trabalho é dada pelos homens no processo de atendimento às necessidades maiores, como comer, beber, dormir, procriar, e espirituais, relativas à mente, ao intelecto e ao espírito e à fantasia, suas e de outros homens. Ou seja, é dentro desse processo, dentro desse seio, que o homem ele vai modificando as suas relações. E essas relações elas são modificadas, né, para que o ser humano ele possa ter uma convivência melhor com o outro, né, para que nós possamos realmente ter relações sociais saudáveis, relações sociais eficáveis, em que as pessoas possam ter direcionamento em relação à sua vida, à vida do outro. E aí, por esse processo de trabalho reflexivo, por esse processo de trabalho em que o homem usa sua teleologia, ele vai modificando a si, vai modificando o outro e, consequentemente, vai modificando o meio que ele vive. Né? É a partir dessas questões que nós vamos tendo modificação no tecido social. E essas modificações, elas começam a ser modificações positivas, modificações que baixam os índices, por exemplo, de violência,
modificações que trazem um maior nível de alfabetização. É por isso que nós trabalhamos diretamente na política pública. Que a política pública ela vem justamente nessa perspectiva de trazer uma solução para alguma problemática social que venha a acontecer, que esteja acontecendo ou que venha a acontecer. Então, nós, dentro desse processo de trabalho, né, o nosso processo de formação profissional solidificado, com o nosso projeto ético-político, com o nosso código de ética, nós vamos trazendo aí para o tecido social modificações que, de fato, são modificações eficazes. A autora ainda reafirma que a praxis, né, que é a nossa interlocução entre teoria e prática, a nossa prática instrumentalizada teoricamente, ela precisa de outras questões, né, além da capacidade e da propriedade. Ela precisa de outras capacidades e outras propriedades, além da própria instrumentalidade mesmo, né, porque no âmbito do processo de trabalho é compreendido como conjunto de atividades prático-reflexivas, voltadas para o alcance de finalidades, ou seja, a nossa instrumentalidade, a nossa prática, de fato ela precisa passar por um processo de reflexão. Nós não podemos atuar de forma superficial. Nós precisamos atuar de forma, de fato, reflexiva, de fato eficaz, que possa trazer essa modificação no tecido. E aí os homens eles vão modificando essa natureza, modificando essa realidade, né? A forma de buscar forma de alimentação, né? De novos costumes, de novos hábitos mentais, espirituais, justamente para poder trazer, né, melhoria para a sua relação. E isso é trabalho. O trabalho, de fato, é esse processo que a gente passa da reflexão, do pensar como fazer, até o momento em que nós temos, de fato, o trabalho propriamente dito, né? Aí a professora Yolanda Guerra ela traz essa reflexão. Ela ainda diz, se trabalho é relação homem-natureza e praxis é o conjunto de formas de objetificação dos homens, incluindo o próprio trabalho, num e no outro, os homens realizam a sua teleologia. Ou seja, toda postura ideológica encerra instrumentalidade. Toda postura teleológica encerra instrumentalidade. Porque, de fato, é quando o homem ele pensa para poder agir. Aí o que possibilita o homem manipular e modificar as coisas a fim de atribuir-lhes propriedades verdadeiramente humanas, né? Então a autora diz que converter objetos naturais em objetos de utilização material dos homens é de fato perpassar por esse processo ideológico. Ela diz, converter os objetos naturais em coisas úteis, torná-los instrumentos, é um processo teleológico, ou seja, um processo reflexivo, o qual necessita de um conhecimento correto das propriedades dos objetos. Ou seja, nisso reside o caráter emancipatório do trabalho, né? Por quê? Porque o homem ele passa por um processo de reflexão e traz para o seio das relações sociais modificações positivas, né? Entretanto, tal conhecimento seria insuficiente se ele não se acrescentasse à operatividade, propriamente dita, a capacidade dos homens de alterarem o estado dos atuais objetos e dos atuais objetivos, certo? Então, no próximo vídeo, a gente vai continuar com a discussão, a gente vai trazer a discussão qual a relação entre postura teleológica e instrumentalidade, por que nós, de fato, temos que fazer essa associação e o que de fato, isso tem a ver com o serviço social. Por que nós, do serviço social, temos que ter essa discussão da instrumentalidade, essa discussão da teleologia, né? Como é que o homem, dentro do seu processo de trabalho, pode construir formas, né, melhores de viver, de se relacionar com o outro, de se relacionar consigo mesmo, de se relacionar com o meio. Tá bom? Muito obrigado. E o próximo vídeo também já vai estar disponibilizado, para vocês poderem
ter aí a compreensão e aí, consequentemente, a gente ter